Depois você tem a escola inglesa, que usava cervejas bem lupuladas, desculpe, bem alcoólicas, Uhum. e que nem eram chamadas de cerveja, Era o quê? eram chamadas de ale apenas, Ó! tá. A gente já escreve A-L-E, né, Sim, ale, sim. na verdade é ale, e só sob o governo de Henrique VIII, Que ano que é isso? em torno de 1680, Te odeio, Falcão. é que elas foram, puderam ser chamadas de beer, quando elas incorporaram o lúpulo na sua produção. Ah, cara, eu não lembro disso não, então espera aí. É verdade, As cervejas britânicas das que eu vou me lembrar, a mais lupulada que tá me vindo aqui na cabeça é a IPA. A IPA, que eu odeio você porque você fala IPA. Aliás, meu filho, o Max, que é o mestre cervejeiro da Falck hoje, ele fala: "Pai, você tem que parar com essa chatura", porque eu gosto de falar IPA, né, Fala porque por que você fala IPA. Eu adoro essa explicação. porque quando você vai tomar um vinho francês, por exemplo, você nunca vai chamar de Pinot Noir, né. Pinot Noir. É o Pinot Noir, né, Pinot porque você tem que Noir. respeitar a origem da palavra, Sim, né. Então eu falo IPA porque India Pale Ale, isso aí, é uma sigla em inglês, né, que isso é uma aí. história muito interessante que quando a Inglaterra começou a colonização da Índia, Uhum. e aquilo ali era uma grande fortuna para o país, em torno de 1790, eh, aquilo foi um problema muito grave que eles tiveram, porque a cerveja era exportada para a Índia, saiu dos portos de Manchester, cruzavam o Equador pela primeira vez, desciam a costa da África pelo Atlântico, viravam o Cabo da Boa Esperança e subiam o Oceano Índico, passando pela costa da África novamente, até cruzar o Equador pela segunda vez a 50 graus. Quantas zonas térmicas que a cerveja já Né, passou aí nessa ela brincadeira? passava aí por 4 ou 5 zonas térmicas, mas principalmente a 50 graus na região do Equador, né. E quando Arregaça. chegava lá em Calcutá, na Índia, a cerveja o pessoal abria o barril, não conseguia nem cheirar, porque já tinha degradado. Naturalmente, você tinha ação de bactérias e fungos e uma série de outros micro-organismos que detonavam a cerveja. Então a civilização da Índia, a colonização da Índia pela Inglaterra, estava sendo perdida. Eles chamaram o mestre cervejeiro da cervejaria Bom, que produzia essa cerveja, Se você falaram: falar "Olha, uma de novo, eu vou tacar esse queijo aqui na sua você cabeça. tem que Eu vou tacar esse queijo na sua você tem cabeça. você tem que dar um jeito de fazer uma cerveja que chegue intacta lá na Índia". Na época não existiam conservantes, né, e tudo mais. E eles pegaram o estudo de uma freira alemã chamada Hildegard von Bingen, que no ano 700 fez um estudo fantástico. Ela era uma musicista e cientista brilhante. Aliás, as mulheres têm muito poder na construção da cerveja. O Falcone não só na cerveja, como no paladar também, cara. Tem dia que eu vou com a senhora e minha Sim. mãe experimentar café, e assim: "Mãe, eu te amo", tá, mas dá um ódio. E o cara fala assim: "Ô Mário, olha aqui", eu falo: "Nó, cara, tá parecendo tipo uma laranja". Minha mãe fala assim: "Não, meu filho, isso é casca de laranja lima". O cara fala assim: "É?". Minha mãe me humilha, velho. É, E a né. mulherada tá Mas arregaçando no elas têm uma sensorial. capacidade sensorial muito superior à dos homens, tanto é que, normalmente nos grupos de análise sensorial, as mulheres são as que mais se destacam. Mas elas começaram a fabricar cerveja na Suméria há 8.000 anos, porque os homens saíam para caçar e coletar, e elas é que fabricavam cerveja enquanto cozinhavam, né. Depois no Egito, as sacerdotisas faziam a cerveja. E na Idade Média, nos antigos mosteiros que as freiras é que faziam cerveja, elas inventaram 1000 saídas. E essa freira Hildegard von Bingen fez um estudo sobre o lúpulo e descobriu que ela aumentava a durabilidade da cerveja. Por quê? Porque ela tinha ação bacteriostática, não é bactericida Ó, não, eu tá, Mário? quase falei bactéria, eu já posso ter falado Não, bactericida na minha vida. bactericida mataria as bactérias. Não, no caso não. Ela não permite a reprodução das bactérias. É É bacteriostática. bacteriostática. Vivendo e E essa aprendendo. ação realmente conservava a cerveja e mais, aumentava o tempero da cerveja, né. Sim. Então, a cerveja incorporou aí a partir dos anos 700, e ela só foi aplicada na Inglaterra nos anos 1600, depois que Henrique VIII permitiu o uso do lúpulo na cerveja, e aí a cerveja na Inglaterra passou a chamar beer, deixou de chamar só ale. Olha. Então você tem a beer inglesa devido ao uso do lúpulo, né. A IPA que você começou a falar. Aí chegava a Então a cerveja IPA, podre. eles pegaram essa
composição descobriram que aumentava o poder de durabilidade da cerveja e aumentaram o álcool da cerveja. A cerveja inglesa, na época, eram as famosas Mild Ale, elas tinham 3,2% de álcool. Ah, muito Então, baixo. nessa época, o cervejeiro aumentou para 7,5% o teor alcoólico da cerveja. Resultado, a cerveja foi despachada, viajou o mesmo tanto. Quando chegou na Índia, abriram o primeiro barril. A reação foi a seguinte: na capa do jornal de Calcutá, cerveja extraordinária, Ai, espetacular. ai, ai. Resultado, nesse momento tinha acontecido duas coisas. Estava salva a colonização da Índia pela Inglaterra e estava criado o estilo IPA, India Pale Ale. IPA. Essa é a história. E foi tão importante isso porque teve um carregamento de cerveja que em 1826 afundou, naufragou na costa da Irlanda e os barris saíram boiando pelo mar afora, né. Então navios que estavam passando da Noruega, dos Estados Unidos, navios da Rússia, coletaram esses barris e levaram para os seus países, né, até navios da Inglaterra mesmo. Uhum. Foram 300 barris que se perderam pelo mar. Quando chegaram, tomaram, falou assim: que é isso? Nós tomamos essa porcaria lá e essa cerveja aqui é muito mais maravilhosa". Resultado, virou uma moda do mundo fazer IPA. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, foi a cerveja que ela foi produzida até a lei seca em 1920, quando surgiu a famosa Lei Volstead, que era a lei seca, né, que foi promulgada por Franklin Delano Roosevelt e depois revogada em 1933. Então, a IPA era a melhor cerveja. E nos Estados Unidos, infelizmente, nesse vácuo que eles ficaram sem tomar cerveja aí de 13 anos, depois quando ela foi recriada, o pessoal não tinha mais o costume, então eles passaram a fazer a cerveja fraquinha. E aí que surgiu a industrialização da cerveja, utilizando milho, arroz e etcétera. E porque o pessoal queria cervejas mais leves.